É um prazer receber vocês todos. Hoje nós estamos fazendo a última live do ano, do Ciranda sobre bebês, né? Honra que seja a Érica. Esse ano, essas cirandas foi motivo de muita alegria, né? Com as dificuldades que nós tivemos com a pandemia. Então, receber a visita de tantos colegas, dividir vários assuntos a respeito do bebê, foi um desfile, foi uma ciranda. E não é só uma ciranda de colegas que vieram para contribuir, da Argentina, do Rio Grande do Sul, de Belo Horizonte, mas assim, cada colega desse, com a sua experiência, ele tem na cabeça uma ciranda de bebês. Né? Então, é a ciranda dos colegas, mais a ciranda dos bebês na cabeça dos colegas. Então, vocês imaginam que ciranda de bebês. Né? Então, é sempre uma contribuição interdisciplinar, nós não temos nenhuma verdade estabelecida, nós ouvimos também pessoas que às vezes nos colocam o nosso trabalho em dúvida e nós colocamos o dela, e, enfim, sempre somando para que a gente continue dando conta da complexidade que é esse trabalho com os bebês. E a Érica hoje, bom, primeiro o Instituto Langage, né? Eu tenho maior gratidão pelo Instituto Langage, todas as pessoas que eu acho que trabalham com bebês no Brasil reconhecem, né, a contribuição que o Instituto deu para divulgar o trabalho com bebês, tanto na publicação, na organização de eventos, que possibilitou conhecer profissionais do mundo inteiro. Então, obrigada, Instituto Langage, a Érica que representa. E o tema de hoje é um tema que eu amo de paixão, no sentido assim, de escutar essas contribuições e rever todos os meus paradigmas, tudo que eu tive na minha formação, e todo tipo de contribuição, né, que revoluciona o nosso trabalho clínico permanentemente. Eu acho isso muito lindo. Né? Poder ver como a gente, a cada dia, tem que reformular nossos paradigmas e modificar a clínica. Isso torna permanentemente um projeto de vida novo. Toda sessão é um projeto novo, né? Do olhar para o bebê com novidades. É isso que faz a gente continuar muito viva, né, Érica? Trabalhando muito e investindo muito e dividindo muito. Nosso grupo, Núcleo de Bebês com Sinal de Risco da Unifesp, é um grupo desde 2009, com uma equipe interdisciplinar, toda a turma é voluntária, pessoas maravilhosas que vão chegando e vão trabalhando comigo, mais os residentes de psiquiatria da infância e adolescência da Unifesp, que passam por nós, e a ideia é poder que eles presenciem in loco como se constitui um bebê, um sujeito, né? Como um corpo biológico se transforma em sujeito, e a complexidade de um trabalho interdisciplinar. E nós temos experiências maravilhosas com nossos residentes junto conosco, trabalhando igualmente. Né? Domingo temos um almoço com todos eles, toda a equipe, porque está na hora de começar a fazer festa. Né? Eu estou muito ansiosa de festa, que eu adoro festa. Então, queria dizer para vocês que realmente é uma gratificação poder te ter aqui, Érica. Tu colocaste só professora da Universidade de Paris e professora pesquisadora, doutora, todo mundo conhece a Érica, sabe, né, o currículo da Érica. Então, eu nem vou me preocupar, porque eu perderia muito tempo, né, e eu prefiro te ouvir. Então, quanto tempo tu acha, Érica, que a gente deixa para uma discussão, ou tu vais falando? Sim, eu vou falar, eu preparei um material para vocês, podem também levantar a mão, abrir o microfone, professora antiga, não se incomodem, se incomodada, assim,
interrompida, né? A gente gosta de ver que o outro está acompanhando, está participando, então sintam-se à vontade para me interromper a qualquer momento, mas eu preparei um PowerPoint para não falar demais, para não me perder, e deixei um tempo no final para perguntas. Então, Tá vamos bom. lá. Então, eu queria começar dizendo para mim é um prazer esse convite da Vera, né, por vários motivos, né, então, inicialmente porque a Unifesp foi minha primeira casa, né, então eu me sinto em casa, né, e combinei com a Vera que a gente fazia essa parceria hoje da Ciranda de Bebês com o Instituto Lungage, que eu venho aqui representar, né, então, a gente está fazendo e colocando depois disponível no YouTube, se vocês quiserem depois divulgar, para quem não pôde estar neste momento, dia do prematuro, com muitas atividades ao mesmo tempo, né? Então, fica aí a observação para vocês divulgarem mundo afora, e também para o convite da Vera, né? Então, a Vera, para mim, é uma pessoa muito querida, uma grande amiga, uma grande incentivadora, né? Não só do Langajo, mas também do que eu tenho produzido, né? A Vera fez uma resenha do meu livro Saberes do Bebê, então vocês vão ver no decorrer da minha fala que eu faço algumas propostas que são inovadoras, e aí a pessoa tem que estar aberta e disposta, né, para dialogar com esse novo, e eu encontro, né, essa interlocução na Vera Zimmermann. Então eu queria agradecer aqui, né, essa parceria constante aí da Vera de muito tempo atrás, né? A gente acabou de falar aqui no bastidor, antes de começar, que a Vera esteve aqui em Paris, no primeiro congresso que o Langage organizou de bebês, com a presença do Trevata, quando ela fala, né, da nosso interesse no Langage, de transmitir a partir da publicação, dos congressos, das atividades à distância, que nós já fazemos antes da pandemia. Claro que também pela questão de eu morar fora, né, isso favoreceu a gente começar a trabalhar via Zoom antes, né, da pandemia acontecer, mas também nos favoreceu já saber trabalhar à distância, né? A Ana Maria estava aqui no começo, também teve um bastidor para quem chegou antes da hora, né, falando do atendimento à distância, né, Ana Maria? Eu estou surpreendida, isso é só um parênteses, eu estou surpreendida do como o atendimento à distância com o bebê pode ser eficaz, né? Então, nós vamos amanhã começar o congresso da CIPA, né, da Coordenação Internacional de Profissionais que Trabalham com Autistas, 3 dias aqui em Paris, com possibilidade de participar à distância, então quinta, sexta e sábado, mas eu pude dar algumas sugestões aí na programação, com muito prazer. Eu falo amanhã numa mesa com Lisa Uzi e Catarina de São Jorge sobre pesquisa e autismo, bebê, psicanálise, mas no sábado nós temos Fábio Apicella, que é um colega com quem eu também tenho parceria na Universidade de Pisa, que vai falar da experiência da Universidade de Pisa, que começou a fazer atendimento à distância por necessidade. No início da pandemia, a Itália, você se lembra, foi a primeira a ser aí mais atingida, e na volta, na possibilidade de retomar os atendimentos à distância, presenciais, ao meu ato falho, na hora de retomar os atendimentos presenciais, eles avaliaram que, para algumas crianças, para algumas famílias, o atendimento à distância foi mais produtivo que o presencial. Então, hoje, lá na Universidade de Pisa, não é ou a distância ou o presencial, depende do caso, né? Então, você vai ver a cada caso, fica o microfone aberto aí para achar. A cada caso, o distancial ou presencial pode ser a melhor escolha, né? Então, só um parênteses aí sobre isso. Eu vou, então, começar a compartilhar meu PowerPoint, para não falar demais. Como se eu não falasse demais, né? Tá bom? Então, tá aqui o dia de hoje. Não posso deixar de falar da La Coisa do Bebê, que também há 3 anos está no Brasil, favorecendo essas trocas transdisciplinares com outras áreas dos saberes. Vários de vocês que estão aqui presentes já participam, então eu coloquei aqui o logo do Langage, o logo da La Coisa do Bebê. Eu não tenho Instagram, Facebook, nada disso, que eu não sou muito assim virtual, gostaria de ser. Quem sabe com o tempo, mas está ali o meu e-mail, então, e tudo que passa no Instagram do Langage, do La Coisa do Bebê, vai, se for sobre bebê, vai chegar até mim, tá bom? Então, se quiserem contactar depois, tem esses canais possíveis. O convite da Vera para falar sobre, vocês viram aqui, né, as pesquisas recentes, quem é esse bebê do século XXI, né? Então, me toca muito esse tema, porque eu realmente me interesso pela clínica psicanalítica, pela teoria psicanalítica e pela pesquisa. E a gente vai ver que tudo isso está
relacionado, né? Então, para mim, clínica e teoria tem aí uma mão dupla. O tempo todo nós estamos fazendo clínica e isso tem efeitos na teoria, assim como a teoria também volta e tem efeitos na clínica. Então, para mim, é uma flecha aí de mão dupla. Agora, essa clínica psicanalítica, ela pode vir também na direção de um trabalho de codificação do que está sendo feito, bem como a teoria psicanalítica. Esse trabalho de codificação, ele pode me levar a uma análise quantitativa que passa ou não por uma codificação de vídeo, por exemplo. Vocês sabem que eu trabalho muito com material filmado, mas não é exigência. A gente também pode trabalhar sem esse material filmado. Esse trabalho de codificação pode me levar a análises quantitativas, mas a análise quantitativa pode ter um caminho via análise qualitativa ou não. Eu posso diretamente da análise quantitativa para a clínica, para a teoria, ou eu posso ir da análise qualitativa para a clínica e para a teoria. É tudo muito complexo, mas isso para mostrar que é uma relação direta entre clínica, teoria e pesquisa. Eu vou dar alguns exemplos que eu escolhi, eles não são exaustivos, né, para que a gente possa ir dialogando e pensando, principalmente, quem veio aqui hoje, eu acho que tem interesse, né, em bebês, então pensando principalmente quais são os efeitos da pesquisa na clínica. Foi isso que eu destaquei aqui. Opa, deixa eu ver se o meu slide passa direitinho. Então, eu acho que o primeiro aqui que eu quero trazer é o Cohen Trevartan com a questão da intencionalidade do bebê. Não apenas porque ele se dedicou a vida toda a estudar a intencionalidade do bebê, que para nós é algo muito caro, é algo muito importante, mas também porque, por vezes, nós falamos de pesquisa de bebê, quem fez isso, e quando eu pergunto, aqui não vou perguntar, mas garanto para vocês que quando eu falo em muitos lugares eu levanto essa questão. Bom, quem vocês estudaram? Qual o último pesquisador, não clínico, pesquisador que fala sobre bebês que você estudou? E o que eu escuto, Vera, não sei se você faz isso aí com os estudantes, mas geralmente eu não consigo ir além do trio Piaget, Vygotsky e Vallon. Ótimo, foram pioneiros e foram muito importantes, mas nós estamos, como diz o título aí do convite que a Vera me fez, no século XXI. Então, só tem pelo menos 5 décadas entre as publicações do Piaget, Vygotsky e Vallon e o ano em que estamos. Então, esse é o meu interesse da gente fazer essa ponte, né? Como é que eu posso ter acesso às pesquisas que foram feitas após o Piaget? E o Trevartan é um exemplo disso. O Trevartan foi aluno do Piaget, ele se interessou pela questão da intencionalidade do bebê, ele formou outras pessoas, por exemplo, Maya Gracier, grande amiga com quem eu co-dirijo teses aqui em Paris, que tem um laboratório de pesquisa e continua pesquisando bebê. Para pensar em outra pessoa, eu não consigo escrever no chat enquanto eu estou apresentando, Ludmila, se você puder me ajudar. Eu estou pensando aqui no Jacques Meller, M-E-H-L-E-R, que foi o diretor do laboratório onde eu fiz meu doutorado aqui em Paris, na École Normale, trabalhando com bebês. Então, Jacques Meller, por sua vez, também foi aluno do Piaget, mas ele se interessou mais pelas questões linguísticas e foi formando outras pessoas. Por exemplo, Stanislas Dehaene, que hoje é professor do Collège de France, D-E-H-A-E-N-E, Anne Christophe, que é uma grande pesquisadora reconhecida hoje nos bebês, e eu me coloco aí nessa linhagem, porque eu aprendi no laboratório de Jacques Meller a fazer pesquisa com bebê. Então, essas pessoas nos mostram o quanto está sendo produzido depois do que os pioneiros fizeram, Piaget, Vygotsky e Vallon, né? Então, para a gente não parar no tempo. Então, convido para quem não conhece esse livro, a conhecer esse livro do Cohen Trevartan, que nós traduzimos, e que é um compilado de alguns textos que falam sobre essa intencionalidade do bebê, numa coleção que se chama Bebê Sapiens, que eu co-dirijo com Marie-Claire Busnel, por sua vez pioneira na sensorialidade do feto.
E essa coleção pequenininha que nós fizemos é justamente para mostrar as pesquisas desse bebê no século XXI. O meu livro, onde eu faço isso, se chama Saberes do Bebê, e nele eu faço justamente essa ponte entre as pesquisas e a clínica. Por que é necessária essa ponte? Porque o pesquisador, ele não tem interesse na clínica. O pesquisador é o cara que tem hipóteses, ele vai ver como é que ele vai testar essa hipótese, fazer a pesquisa, chegar até o bebê, conseguir os dados, analisar e publicar. Publicar para um pesquisador é publicação internacional, escrita em inglês. Então, ele não tem interesse de ir para a clínica, de divulgar o conhecimento, ele publicou para ele estar conhecido. Nós, do outro lado, enquanto clínicos, a gente não tem acesso a isso. São muitas publicações, são em inglês, são em revistas científicas, algumas você tem que pagar para ter acesso. Então, você às vezes não sabe nem por onde começar a investigar quais são os artigos que valem a pena, porque tem uma imensidão de artigos a todo mês sendo publicado. Então, nós, do ponto de vista, né, do lado aí da clínica, por vezes, não temos acesso aos artigos que realmente fazem efeitos para nós. É claro que eu acho que convém a nós fazermos esse esforço de buscar. Mas, vendo esse gap entre a publicação científica e a clínica, eu propus, então, neste primeiro volume do livro Saberes do Bebê, porque outros virão, ele não é exaustivo, nesse livro eu trabalho apenas o primeiro ano de vida, apenas a percepção, pesquisas sobre percepção do bebê no primeiro ano de vida. Então, já tem outro na gaveta, que são as pesquisas sobre produção do bebê no primeiro ano de vida, por exemplo. E assim vai, né? Vai ser uma saga, né? A história continua. Mas já é um primeiro momento, sempre digo, não são pesquisas exaustivas, na verdade, a minha escolha é muito mais pessoal e afetiva. Eu escolho aqueles trabalhos com quem eu dialogo, né? Com os autores que eu admiro e que os resultados fazem efeito para a minha clínica. Não são apenas com outras áreas do conhecimento que eu vou dialogar, é claro que eu dialogo também com outros psicanalistas, já citei a Vera Zimmermann aqui no começo, Miriam Zegé é também uma grande interlocutora aqui na França para mim, Marie Covert é uma psicanalista belga com quem eu também tenho dialogado constantemente, e coloquei aqui o Bernard Goltz, que também é um psicanalista francês, que eu tenho tive a oportunidade de trabalhar de forma mais próxima. Ele, após se aposentar, criou um Instituto Contemporâneo da Infância, está ali o nome, e nesse instituto, então, se reúne a parte de formação, de clínica e de pesquisa. E eu estou muito satisfeita em contar para vocês que eu sou responsável pela parte de pesquisa do Instituto Contemporâneo da Infância. Então, isso para mim é um reconhecimento, né, de poder trabalhar e favorecer que outras pesquisas em torno do bebê possam vir a acontecer. Algo que o Bernard Goltz fala que nos interessa muito aqui, para minha clínica, é pensar um bebê como um coautor na clínica e na pesquisa. Então, ele constrói conosco, a gente dá esse lugar para o bebê, inclusive que o bebê é um pesquisador do mundo ao seu redor. No meu livro eu uso o termo que o bebê interpreta o mundo, e realmente ele faz isso. Vou dar um exemplo para vocês vão talvez concordar comigo, é que é muito comum nós falarmos que o bebê pequenininho já lida de uma forma diferente com uma pessoa e com outra, né? Então, deixa eu só sair aqui deixa eu me organizar aqui no Zoom. Opa. Socorro. Eu queria parar o partage. Você consegue fazer isso para mim? Isso, obrigada. Isso. Depois eu volto. Então, acho que é muito frequente vocês escutarem as famílias, ou vocês nas próprias famílias, Vera está com netinhos lá, fresquinhos, né? Falar assim, nossa, mas é impressionante como ele faz uma coisa comigo e faz outra coisa com outra. Rapidamente o bebê faz isso. Bebê de dias. Ele, com a avó é com um jeito, com a mãe ela é de outro. Se o comportamento dele muda de acordo com o seu interlocutor, o que ele fez? Ele nos interpretou. Viu como nós agimos com ele, de tal forma que ele pode agir diferente conosco. Então, o bebê interpreta o mundo. Desde o início, e eu não estou dizendo que esse início é o nascimento, mas hoje o nosso tema não é o intraútero,
né? Outro dia pode ser. Então, aqui, deixa eu voltar lá no PowerPoint que eu estava. Opa, aqui. Então, saímos desse PowerPoint, vamos começar a entrar aqui em algumas pesquisas. Vocês estão aí sendo os primeiros a ver se funciona esse QR Code, que eu vou usar amanhã de manhã na CIPA, na minha conferência da CIPA, por ideia genial de Ludmila Tavares. Quem preparou para mim foi Denise Bessa. Então, façam um experimento, peguem o telefone, cliquem, flechem igual restaurante, o QR Code, vejam se o artigo aparece direto no computador de vocês, ou no suporte aí que vocês usaram. E aí, Vera, funcionou? Funcionou! Perfeito. Ótimo, estou feliz, já testamos para amanhã. Super obrigada, Ludmila e Denise. Então, aqui nós temos um trabalho que eu acho que é importante para a pesquisa, né, e que é importante para a clínica. O que foi esse trabalho? Esse trabalho foi o primeiro trabalho desenvolvido no nosso Baby Lab da UFMG, que eu co-dirijo com a professora Cirlei Carvalho, lá da Faculdade de Medicina. Vocês têm aqui à direita uma foto do nosso Baby Lab. Vocês têm no meio o esquema de como essa sala foi organizada para essa pesquisa, e aqui à esquerda o trabalho publicado, né? Então, este trabalho ele foi instigado por um colega psiquiatra que chegou para mim numa reunião, daquelas reuniões de faculdade, sabe, Vera, uma vez por mês, né? Você sabe, né? Toda essa parte. E daí ele falou, Eric, e aí o bebê, a gente chama, e o bebê olha com que idade? Não era o meu tema de pesquisa na época, eu não estava interessada nisso, e eu acho que é muito cedo. Eu falei assim, cedo. Aí, no mês seguinte, eu falei que é cedo, né? Eu falei, é cedo, muito cedo, você chama o bebê, olha, sem dúvida disso. Para mim, nem era questão, é óbvio. Eu falei assim, então, está escrito aqui no guia de pediatria que é aos 12 meses. Eu falei, você está doido, 12 meses. Qualquer pessoa que trabalha com bebê sabe que não é aos 12 meses. Eu falei assim, bom, está escrito, eu li. Eu falei assim, não é. Ele falou, então prova. Né? Ele é um psiquiatra bastante perspicaz, ele sabia me pegar de jeito, né? E falou assim, bom, ela vai fazer. Então, nós fizemos essa primeira pesquisa no Baby Lab para provar com todo o rigor científico. Vejam só, nós começamos com 436 bebês, nós excluímos 324 bebês. Por quê? Nós fizemos tudo isso no HC do FMG, e então nós já começávamos com bebês que tinham tido teste da orelhinha, que no Brasil é obrigatório, e se eu vou testar algo que eu chamo e o bebê atende, se ele tem qualquer risco de ter uma alteração auditiva, eu não vou considerar esse bebê, porque eu não posso correr o risco de ter no final um resultado, não porque ele não é capaz de atender pelo nome, mas porque ele não escutou o nome. Então, bebês que não se saíram bem na avaliação auditiva foram descartados. Depois, nós telefonávamos para esses bebês. Tem mais uma questão. Como a gente vai fazer? A gente vai pedir para a mãe chamar o bebê? Imagina, se eu sou a mãe da Vera, eu vou lá e falo, Vera, eu falo de um jeito todo especial. E a hora que eu falar, Ana, para comparar a Vera com Ana, o bebê vai perceber o jeito que a mãe dele fala. E eu não vou conseguir pedir que essa mãe controle a intensidade, a velocidade de fala, a duração, a prosódia, não. Então, para sermos rigorosos, eu preciso que um mesmo locutor fale todos os nomes, que eu registre isso antes e que na hora eu ofereça ao bebê. Agora, para um locutor falar todos os nomes, a gente não pode falar todos os nomes do mundo, tá certo? Então, a gente tem que ir para o hospital, tudo isso em equipe, acho que eu não falei no começo, né, mas ninguém faz pesquisa sozinho, isolado, é sempre em grupo, é sempre equipe, e esse é o prazer também de fazer pesquisa. Então, nós tínhamos integrantes da pesquisa que iam para o hospital e que fizeram um levantamento dos 50 nomes mais frequentes para meninos e para meninas nos últimos 12 meses. Então, nós saímos com uma lista de nomes de meninos, uma lista de nomes de meninas. Por exemplo, na época, um dos nomes mais frequentes de menino era Caleb. Você vai falar, como Caleb em BH? Mas tinha uma novela da Rede Globo na época que tinha um Caleb. Então, a gente não pode adivinhar. Pesquisa é isso. Eu jamais colocaria o nome Caleb, mas a hora que você vai e descobre que este é um dos nomes, um dos 50 nomes mais frequentes, você vai incluir Caleb. Então, depois de 50 nomes mais frequentes de meninos e de meninas,
O mesmo locutor, por acaso eu, registrou todos os nomes do mesmo jeito, na mesma prosódia, com o mesmo intervalo, né? Então, a gente falava, Ana, 3 segundos de intervalo, Ana, Ana, 50 nomes de meninos, 50 nomes de meninas. A hora que a gente telefona para a casa do bebê, que saiu bem no teste da orelhinha, e pergunta, olha, qual o nome dele? Se não estiver dentro dos nossos 50 nomes, a gente não pode chamar essa criança para pesquisa. Então, aí ele é excluído. A gente fala, muito obrigada pela disponibilidade da senhora, vai ficar para uma próxima vez. Ok? Deu certo, o nome está na nossa lista, a criança se saiu bem no teste da orelhinha. Então, agora a gente vai querer saber como ela está hoje. Daí a gente pergunta, olha aí, o Pedro como tá? Tá tudo bem, desenvolve bem. Ah, tá. Pedro fica em casa? Fica em casa com a senhora. Que bom. Como chama o pai do Pedro? Pedro. Muito obrigada, vai ficar para a próxima vez. Por que que a gente não vai incluir esse bebê? Porque esse bebê tem uma experiência diferente dos outros. Ora, na casa dele, Pedro é ele. Ora, Pedro não é ele. Então, ele tem uma experiência que não é a mesma. Sempre que se chama Vera, a Vera olha. Não. Ora, é Pedro e a mãe está falando com o pai dele. Então, esse bebê não entra naquilo que a gente espera como mais comum. O mesmo se esse bebê estiver na sala, estiver na creche e no berçário, e na turma dele tem um outro bebê com o mesmo nome. Ora, a cuidadora chama ele, ora, a cuidadora chama o nome dele e não é ele. Então, ora tem o nome, ele olha e nada acontece, ora tem o nome, ele olha e é com ele. Então, esses bebês foram excluídos. Então, esses são alguns exemplos de como a gente foi excluindo os bebês. Só 324 saíram da nossa amostra. E nós ficamos, no final, com 30 bebês. Esses 30 bebês, eles vinham para o hospital, nós para o Baby Lab. Nós passávamos, mais uma vez, submetíamos esses bebês a uma avaliação auditiva, uma avaliação visual, ao Denver, a algumas escalas, para garantir que eram bebês que estavam se desenvolvendo bem. E a partir do momento que eles estavam se desenvolvendo bem, nós propunhamos, então, ao bebê a escutar o seu nome. Como? Do jeito que vocês estão vendo aqui. Primeiro, sala acusticamente tratada. Eu juro que é só essa pesquisa que eu vou falar com detalhe, que depois todas as outras vocês vão acreditar em mim, tá bom? Mas essa eu vou detalhar. Então, a gente tem uma sala acusticamente tratada, você tem um pesquisador que está escondido atrás de um anteparo com um computador, e do outro lado da sala nós temos o bebê no colo dos seus pais. É o melhor lugar para testar o bebê, ele tem que estar tranquilo no colo da mãe ou do pai. Agora, se um bebê está no colo, Vera, e daí escuta o nome dele desse lado, você acha assim que tem algum risco da mãe dar uma ajudinha assim de ele responder para a direita? Não sei, mas por via das dúvidas, então nós propunhamos às mães de colocar um fone intra-auricular, onde ela escutava uma música, e um fone extra anti-ruído, que é para não ter, né, não correr o risco, ok? Então a mãe não está escutando porque o bebê está escutando. E o bebê, ele está fazendo o quê? Ele está frente a uma tela. Nessa tela vai passar um desenho animado, que na época nós usávamos, um desenho animado feito para bebê, na Universidade de Tel Aviv, que se chama Baby Einstein. E nós testamos com outros bebês próximos aí do grupo de pesquisa qual era o trecho do desenho que mais chamava a atenção dos bebês. Depois de ver, então, com bebês próximos, assistindo, tomando nota quais minutos as crianças ficavam mais atentas, então nós sabemos qual passagem do desenho nós íamos oferecer. Então, a criança está no colo dos pais, assistindo a um desenho para a idade dela, e tem uma filmadora que vai filmar a reação da criança. Tudo bem até aí? Então, finalmente, depois de tudo isso montado, há uma caixa de som à direita, uma caixa de som à esquerda, e o nome do bebê vai aparecer de um lado e outro nome do outro. Metade dos bebês nós vamos fazer primeiro o nome dele, depois o outro. Metade dos bebês nós vamos fazer primeiro outro nome, depois o dele. Metade dos bebês o nome dele é à direita, metade dos bebês o nome dele é à esquerda, de tal forma que a gente não possa dizer, mas ele deve ter respondido sempre para o primeiro, mas ele respondeu sempre para o nome que estava do lado esquerdo. Para que isso não seja uma variável aí que complique o nosso resultado, então a gente tem que controlar todas as variáveis.
ok? Finalmente, depois de tudo isso, e como é difícil ter dado outra pesquisa, né, Vera? Você tem que começar com uma idade que o resultado seja bem consistente. Então, lembrem que lá, no guia de pediatria, estava aparecendo 12 meses. Então, nós começamos com 9. Eu tenho certeza que o bebê vai responder e já está melhor do que 12. De 9 nós fomos para 6, de 6 nós fomos para 4. E nós comprovamos, vocês têm um artigo aí no QR Code, que bebês de 4 meses de idade são capazes de responder ao chamado pelo nome. Quer dizer que um bebê menor não faça? Não, só quer dizer que nós não testamos um bebê menor. Por quê? Por questões tecnológicas, por metodologia. A forma que nós podemos avaliar o bebê de 9, 6 e 4 meses não é uma forma possível para avaliar o bebê de 2 meses, porque ele ainda não tem sustentação de pescoço. Né? Então, lá nós vimos a forma como o bebê filmamos e analisamos em microanálise, considerando o tempo, deslocamento da cabeça, como o bebê reagiu ao nome dele ou outro nome. Isso o bebê de 2 meses não pode fazer. Eu preciso de outra metodologia para 2 meses de idade. Mas, neste momento, notícia em processo aí, ao invés de fazer 2 meses, nós estamos fazendo com bebês brasileiros e franceses com 15 dias de vida. Por quê? Porque nós temos metodologia para essa faixa etária e nós temos 2 culturas diferentes aí, os franceses e os brasileiros, porque na França não é hábito chamar o bebê pelo nome dentro da barriga. O casal só vai divulgar o nome do bebê e chamá-lo pelo nome depois do nascimento. E no Brasil, o hábito é já saber o nome antes e já falar o nome antes. Então, eu tenho 2 amostras prontas de bandeja de bebês que tiveram experiências diferentes intraútero. Uma que escutou o seu chamado pelo nome e outra que não escutou. Então, cenas do próximo capítulo. Mas qual a importância do resultado dessa pesquisa? Vocês encontram também em alguns checklists de autismo se a criança atende ao chamado pelo nome. E quantas vezes o profissional vai olhar no guia, vai dizer que isso é com 12 meses e vai esperar que a criança atenda aos 12 meses. Então, todos vocês aqui, estamos 68 pessoas conectadas agora, todos nós somos responsáveis para no próximo almoço de domingo divulgar a informação, todas as festas de confraternização, né, de dezembro, né, Vera? O tópico, vocês têm que ir na festa falando, eu preciso divulgar isso, eu preciso divulgar isso. Bebês, a partir de 4 meses, são capazes de atender o chamado pelo nome. Você está vendo o bebê que não está fazendo isso? Ok, a gente vai ter que investigar por quê. Ele está nos falando alguma coisa e a gente vai ter que investigar. Pode ser audição, pode ser muita coisa, mas tem alguma coisa. Nós não vamos mais esperar fazer 1 ano para olhar esse bebê. Então, o bebê é capaz de atender o chamado pelo nome aos 4 meses de idade. Vocês estão de acordo que vocês vão divulgar essa informação. Vocês têm um artigo para provar no telefone de vocês, ok? Continuando, vamos lá para o meu PowerPoint. Para não falar demais, hein, Vera? Você está vendo? Estou me controlando. Ok. Essa pesquisa é uma pesquisa que saiu agora em 2020, então eu trouxe porque a Vera colocou recentes, né, lá. Mas o bebê do século XXI e recentes, a gente já tem 2 décadas de pesquisa, já tem que correr atrás para dar tempo de ler tudo que foi publicado nessas últimas 2 décadas. Né? Em 2001 nem vai ser tão recente assim, é nosso século XXI. Mas esse trabalho aqui me interessa muito, é um trabalho coordenado pela Bahia Guelé, que também foi formada pelo Jacques Meller, no mesmo laboratório que eu, que também é uma grande amiga, pesquisadora. E olhem só o que eles fizeram agora em 2020. Eles foram ver se bebês de 2 dias de vida vão ser capazes de diferenciar essas 2 imagens. Então, vocês estão vendo aí na tela, você tem a imagem de cima e a imagem de baixo da mesma pessoa. O mesmo aqui, outra participante em cima e embaixo. Uma das imagens, você tem um olhar direto no seu olho. A outra imagem, você tem o quê? Um olhar que é na sua direção, mas que não muito. Percebem? Mas é sutil. As 2 estão olhando na sua direção, mas uma olha direto e a outra olha mais ou menos acima, né? De cabelo solto, até fica mais evidente que ela está olhando direto e está olhando acima, mais do que a outra. Qual foi o resultado da pesquisa? Os bebês preferem
olhar quem está olhando de forma direta para eles. Então, esse bebê já está interpretando quando a gente olha diretamente, quando a gente olha mais ou menos, a gente faz de conta. Muito cedo, com dias de vida. Olha a responsabilidade que vocês vão sair daqui hoje, né? Quem trabalha na educação, quem está no berçário, fala, nossa, mas o bebê está vendo tudo isso, ele está vendo tudo isso. Né? Então, ele interpreta o que a gente está fazendo, nós vamos ter que tomá-lo de uma forma, né, muito mais responsável do que talvez a gente pensasse antes. Das pesquisas de 2020. Em seguida, eu coloquei essa outra pesquisa que eu adoro. Ela é da Emesinagi, então agora a gente voltou lá para o Trevathan, a gente está com uma das alunas prediletas do Trevathan, que hoje é professora na Universidade da Escócia. Ela tinha feito uma pesquisa em 2004, que eu gosto muito, que se chama, você põe para mim no chat, por favor, Ludmila, Homo imitans or Homo provocans. Então, em 2004, ela já tinha feito uma pesquisa, que foi a publicação do doutorado dela, mostrando que o bebê, muito mais do que imitar, ele é capaz de vir-los convocar a continuar brincando com ele. O que ela fez agora, anos depois, esse trabalho de 2017? Ela foi ver o que mais o bebê conseguiria fazer e rebateu uma crítica que pode ter existido lá no início desse século, de que talvez ele imitasse, mas ele imita pelo neurônio espelho. Né? Vocês sabem que existe um neurônio espelho que te leva a fazer algo que o outro está fazendo. Então, essa foi a crítica no momento. Então, ela vai agora mostrar aqui, nessa pesquisa, que o bebê, o formato é sempre o mesmo, o bebê está na frente da pesquisadora e nós temos atrás do bebê um espelho que permite a nós vermos o que o bebê está vendo, ok? Esse é um método muito comum a ser usado, porque apesar de hoje em dia ser barato filmar de um lado e filmar do outro, que não é barato, complexo e que toma muito tempo, é analisar 2 vídeos depois. Então, aqui eu tenho um único vídeo para ser analisado, uma questão metodológica. Um vídeo no qual eu tenho ao mesmo tempo o que o bebê está vendo do pesquisador e a resposta do bebê. Então, aqui ela vai pedir para o bebê fazer 4 movimentos diferentes. Primeiro movimento, ela vai propor para o bebê colocar a língua para fora. Então, vocês estão vendo aqui a pesquisadora com a língua para fora e à direita vocês veem o bebê colocando a língua para fora, ok? Abaixo, ela vai pedir para o bebê fazer, ao pedir para o bebê, é meu jeito de falar, né? Ela faz, e o bebê faz igual a ela. Algo muito difícil motoramente. Cadê a Pérsia, que estava de câmera fechada? A Pérsia, olha só. Ela vai propor ao bebê levantar a cabeça. Este movimento é um movimento difícil para o bebê. E vejam que o bebê faz, ok? Em seguida, preparem-se. O que ela vai propor aqui para o bebê? Que ele mostre 2. Vocês estão vendo a mãozinha do bebê? 2. E aqui ela pede para o bebê 3. E o que o bebê faz? 3. Nessa experiência, ela volta 20 minutos depois. Então, ela teve essa troca com o bebê, deixa o bebê ali com a mãe, a pesquisadora sai de cena, volta 20 minutos depois, se coloca na mesma posição, frente ao bebê, disponível para ele, e neste momento, sem que ela faça nada, o bebê vem e faz o mesmo movimento que ela tinha feito antes. É ele quem vai provocar o pesquisador a continuar brincando com ele. 20 minutos depois. 20 minutos depois, não se trata de neurônio espelho. Realmente é intencional. Como já dizia Trevathan. É só a gente querer ver. Esse trabalho de 2017, acho que ele fala muito da nossa clínica. Aqui é um trabalho que eu co-dirigi com a Maia Gracie, com a Bahia Guilherme, essas 2 pesquisadoras que eu já mostrei para vocês antes, em que vocês têm aqui o QR Code para pegar o artigo, e neste trabalho da Rubem Infante, nós comparamos díades mães-bebês brasileiras e francesas. Com a microanálise de todas essas díades, um dos resultados que me agrada muito foi o... Opa, tirei, a Vera estava na hora, vai lá, Vera, de novo, QR Code, pega lá. Então, um dos trabalhos, um dos resultados
Um dos resultados que mais me agrada nesse trabalho é o fato de que a forma como os bebês brasileiros e franceses fazem a troca de turno é diferente. O que é isso? Todos nós sabemos que horas o nosso interlocutor vai parar de falar e é a nossa vez. A aula não conta, porque a aula a gente fala sozinho mesmo, né? Mas, quando a gente está conversando com alguém, a gente observa, o outro está quase terminando a fala, fala, opa, vou entrar. Qual é o nosso critério para fazer isso, nós adultos? Qual o parâmetro para saber que hora é a nossa vez? Há uma mudança na prosódia da fala do outro. De repente, vai caindo essa prosódia, está terminando, opa, é a pausa, eu vou entrar. O que nós observamos fazendo microanálise, então a gente trabalha com realmente uma unidade de tempo aí temporal em termos de milissegundos, e a gente pode observar a partir do Elan, que é um software que nos permite fazer esse tipo de análise, um software disponível gratuitamente por colaboradores da Holanda, em Roterdã. Então, ELAN, para quem tiver interesse, é o nome do software, do Logiciel Software. Olhando essa análise detalhada, o que nós observamos? Não tem pausa. A mãe vai acabando a fala dela e na hora que ela para, opa, o bebê começa. Se não há pausa, o critério dele não foi, ela fez pausa, agora é a minha vez. Foi o mesmo critério que nós usamos. Ela está fazendo algo diferente, essa prosódia está mudando, parece que ela está encerrando a fala dela, então eu me preparo para falar. E na hora que eu falo, então, o locutor, mãe, vai fazer a mesma coisa. O que é interessante é que o resultado que nós tivemos com os bebês brasileiros é diferente do resultado que nós tivemos com os bebês franceses. Por quê? Porque os bebês franceses realmente falam hora um, hora outro. Hora um, hora outro. O que nós encontramos nas nossas díades brasileiras? A nossa forma de falar, que é o quê? Todo mundo junto. Então, não tem hora um, hora outro. Nós encontramos muito mais overlappings, muito mais momentos de sobreposição entre a fala da mãe e a fala do bebê, nos dois sentidos. Tanto o bebê interrompe a mãe, começa a falar antes da hora que ela pararia, quanto a mãe faz o mesmo em relação ao bebê. Se tudo isso ocorre aos 4 meses de idade, então nós podemos dizer que esse bebê, via língua materna, já entendeu qual é a expectativa social de onde ele está, aos 4 meses de idade. É muito cedo, né? Espero que hoje é quarta-feira, né? Espero que amanhã, né, no primeiro bebê que vocês encontrarem amanhã trabalhando, vocês pensem nisso. Que o bebê de 4 meses, ele já tem condições, ele já interpretou a língua materna na qual ele está inserido e que ele faz a sua produção de acordo com essa expectativa dessa língua. A Ana Maria escreveu aqui um trabalho, né, Ana Maria? Cadê? Deixa eu achar aqui no chat. Existe um estudo com bebês franceses e alemães que demonstra respostas sistemáticas dos franceses para o vocábulo com última sílaba tônica e os alemães para a paroxítona. Para quem não sabe, o francês, a sílaba tônica é aquela nossa sílaba forte, né, que faz a diferença entre para e parar, né? Na para é uma paroxítona, parar é a última sílaba que é forte, é oxítona. O padrão da língua francesa é colocar a sílaba forte no final. Então, por exemplo, Érica em francês é Erika, né? Então, a sílaba se desloca para a última. Na língua alemã, ela ocorre como paroxítona, o que é o caso também da língua brasileira. Então, isso mostra que os bebês também já perceberam, bebês franceses e alemães, como diz Ana Maria, nessa pesquisa que ela está citando, também já perceberam qual é a tendência na língua na qual eles estão inseridos. Ok? Obrigada, Ana Maria. Continuando. Ok. Então, o bebê é um verdadeiro interlocutor, não há dúvidas disso. Aqui eu coloquei um trabalho, Vera, acho que você
até pensou em convidar para o ano que vem a Isabela Marques, minha doutoranda, que fez esse trabalho belíssimo sobre a diferença que a gente tem no resultado de avaliações objetivas, sejam elas visuais ou auditivas. A Isabela Marques trabalhou com visão e audição. Ela está indo para um pós-doc na USP, vai ser mais fácil você encontrar ela aí pertinho, ela é de BH. Com e sem apoio dorsal e plantar. Então, aqui a gente está vendo o bebê soltinho aí no colo do cuidador, e aqui um bebê que está com as costas apoiadas no cuidador e o pezinho apoiado. Ela testou com e sem apoio para avaliação audiológica e visual, e a resposta dos bebês com apoio é muito melhor do que sem apoio. Isso nos leva a pensar, né, que a forma que essa criança está instalada altera a forma que ela pode interagir com o mundo. Não só a criança, a Isabela tinha trabalhado comigo no mestrado, nós trabalhamos com eye tracking, com crianças de 4 a 5 anos de idade, um grupo de autistas e um grupo controle. Nós já tínhamos, então, encontrado como resultado essa diferença da oferta do apoio plantar, do apoio dorsal, na resposta do tempo de atenção das crianças autistas ou não, o que é interessante, não é diferente só para a criança autista, é diferente para todo mundo. Vejam vocês, a Vera está super bem instalada, eu estou mal instalada aqui na minha cadeira, mas quanto melhor você se dá o apoio necessário, mais fácil é para você prestar atenção, para você poder estar disponível para o outro, né? Então, isso em qualquer idade, para qualquer pessoa, ok? Mas é legal quando a gente vai podendo provar isso, né? Por A mais B. Aqui tem uma diferença, acho que estou pensando aqui, Vera, até onde vamos. Eu acho que tem outros trabalhos também, esse daqui. Vou deixar esse aqui que tem o QR Code para vocês pegarem, eu falo desse. Então, esse aqui é um trabalho que nós publicamos em 2020. Deixa eu ver, minha publicação, não sei o ano, que vergonha, 2021. Março de 2021, nós publicamos, então, esse trabalho, que fez parte do meu pós-doutorado, na equipe do professor David Cohen. E o que me interessa muito, nós trabalhamos com várias questões aí, mas a que mais me toca, né? Então, em relação ao manhês, que é um tema que eu estudei nos últimos 20 anos aí, mas é a primeira vez que se publica algo em relação ao manhês dentro do útero, né? Então, isso é novo, né? A gente pensar, porque antes se falava, não, mas para ter o manhês tem que ter o bebê fora, olhando, né? Esse aspecto visual seria importante para desencadear o manhês na mãe. Neste trabalho, então, eu coletei os dados de mulheres gestantes no último trimestre. Elas eram submetidas a uma série de escalas, como, por exemplo, a depressão, ansiedade, o IRMAG, que é uma escala italiana que eu gosto bastante, e no final de toda essa bateria, nós fazíamos o registro de 3 minutos da mãe falando com o bebê. Ela ficava sozinha, numa sala, confortável, o gravador ficava lá, dava play, saía e voltava depois, e recuperava, então, essa gravação. No questionário, e nós podemos analisar, então, a prosódia dessa fala da mãe dirigida ao seu bebê intraútero, ok? Durante esse tempo que ele foi registrado. Mas o que mais me interessa dessa publicação, vocês vão ver lá outros dados no artigo, mas o dado que eu mais gosto é que há uma coincidência entre o relato da mãe, de a partir de quando ela fala com o bebê. Em muitas páginas à frente, eram entrevistas longas, tinha a pergunta a partir de quando ela sentiu o bebê mexer. E há uma coincidência muito forte, em torno de 95%, de coincidência no período que a mãe disse que ela começou a sentir o bebê mexer e que ela começou a falar com o bebê. O que nos mostra que essa mãe não fala para alguém que não está lá. Ela fala com esse bebê intraútero porque o bebê fala com ela. O bebê se movimenta, o bebê se faz presente. É porque o bebê se faz presente que ela fala com esse bebê. Então, isso nos mostra a presença, né, a ação, o lado ativo desse bebê desde o intraútero. Estou indo para o fim para a gente conversar, Vera.
Então, aqui em seguida, eu gostaria de colocar aqui essa questão que, para mim, está lá colocada desde o início, de pensarmos, então, que a clínica psicanalítica tem uma relação direta com a teoria, assim como a teoria tem uma relação direta... Ah, desculpa, escrevi errado aqui era a pesquisa. Assim como a teoria tem uma relação direta com a pesquisa e a pesquisa tem uma relação direta com a clínica. Tudo está correlacionado no meu ponto de vista, é assim que eu trabalho, né? É assim que eu escrevi nesse livro, né? Que é O Bebê e as Tramas da Linguagem, que está quase saindo do forno, está em pré-venda. Então, é assim que eu penso que a gente pode entender a pesquisa. Então, para mim, não é desconectado. A pesquisa é uma coisa, clínica é outra e teoria é outra. Eu tenho não sei se é a sorte porque eu gosto, mas eu tenho um lado pesquisa, um lado clínica, né? E com a maturidade, o envelhecimento, eu fui cada vez mais fui cada vez mais ousando falar da teoria, né? Então, hoje eu tenho condições aí de base, eu tenho maturidade teórica, científica, para poder propor a reatualização de alguns conceitos psicanalíticos que foram baseados em dados que hoje não se sustentam mais, que foram muito importantes na época, que foram feitos, que só poderiam ter sido feitos daquela forma, porque naquele momento era o conhecimento pertinente daquele período, mas a minha questão é que cabe a nós, no século XXI, como diz a Vera lá no título, cabe a nós, neste século, no nosso século, com as produções do momento, repensarmos a teoria, sempre conectada com a clínica. Esse é o meu percurso, é assim que eu vejo, né? E fico muito feliz que a Vera me convide para falar disso, porque não é muito o que a gente escuta o tempo todo. Então, para resumir, que efeitos pode ter essas pequenas pesquisas, pequenas não, essas pesquisas, algumas pesquisas que eu selecionei, ou das quais eu participei ativamente, publiquei, ou de grandes colegas que publicaram, que eu admiro muito. Então, é só uma escolha, nós poderíamos passar um mês falando de pesquisas. Mas por que escolhi essas? Porque essas fazem sentido para a clínica do bebê, no meu ponto de vista. Primeiro, que eu disse, nunca mais a gente vai ficar esperando o bebê crescer para atender, ser chamado pelo nome. Sabemos, está provado a partir de 4 meses, mas com certeza ele faz isso antes. Então, não podemos mais ficar esperando. O guia de pediatria diz que é 12 meses, pelo menos ele tem que ser atualizado, porque já está publicado com 4. Então, ele pode baixar a idade para 4 meses, cabe a nós divulgarmos. Mostrei para vocês que o bebê é um verdadeiro interlocutor, ele participativamente, ele nos convoca, ele nos interpreta. Não há causalidade. Por quê? Porque não é porque a mãe é assim, que esse é o trabalho da Vera, que vocês já tiveram a oportunidade de escutar aqui na Ciranda, né? Então, a Vera Souza fez um doutorado comigo, em que ela analisou 150 dias de mães bebês. Metade que tiveram um diagnóstico pré-natal, de algum transtorno nesse bebê, e metade do grupo controle. E o interessante é que, no final, o que a gente mais encontra é que é que as crianças que são lá do grupo pesquisa, que tinham um diagnóstico no terceiro trimestre da gestação, se saem muito bem no desenvolvimento, na relação com o outro depois. Então, não há causalidade. Tudo depende de trabalho, depende da gente estar lá à escuta deste bebê. Vale a pena a gente ver a questão do apoio, né? Então, não só para o bebê, para nós também, para a mãe que traz o bebê, para a cuidadora, a gente poder instalar, poder saber que esse bebê está bem, e observar, não falei da pesquisa do balbucio, que é uma outra história, mas observar essa linguagem multimodal do bebê. O bebê se comunica conosco de forma muito mais ampla do que nós. Nós acabamos nos restringindo, nós ficamos muito tempo olhando só aquilo que vem em palavras. E o bebê, ele vê o que vem em palavras e vê muito mais que isso. Então, compete a nós, adultos, ampliarmos a nossa forma de olhar o bebê. Vera, vamos conversar. Então,
depois de tantos anos acompanhando todas essas pesquisas, acho que tu fosse muito didático, fizesse uma síntese ótima, né? Mas eu queria ouvir os colegas, o que teriam a respeito de dúvidas, enfim, questões, porque vamos explorar agora, a Érica, o que a gente puder. À vontade, estou de acordo a ser explorada. Para começar, Érica, em relação às pesquisas do Trevarten, o que ele tem feito agora nessa questão da intencionalidade? Ele tem continuado com alguma outra pesquisa, ou ele agora são só os seguidores dele? Ele está com 90 e... Quantos anos está o Trevarten? Ele comemorou 90 em fevereiro desse ano. Trabalhando Ele aí? está interessado. Nós trabalhamos muito juntos neste período aí de Covid, de pandemia. É bom que a gente trabalha também na pandemia, né? Nada se perde. Porque nós estávamos organizando juntos o livro do Congresso, né, que eu organizei junto com ele, com os trabalhos do Congresso do ano anterior, então a gente conversava, trocava figurinha. E a minha última viagem pré-Covid foi para encontrar o Trevarten em fevereiro de 2020, depois não viajei mais. Viajei um pouquinho, mas não como antes. Mas a última grande viagem a trabalho e tal foi lá para encontrar o Trevarten. Então, ele está aposentado, ele é um homem que lê muito o tempo todo, ele está antenado com todas as pesquisas, ele lê o que é publicado, ele discute, mas não está mais fazendo, né? Porque na hora que você sai da universidade, você não consegue muito mais, ele se aposentou já há um tempo. Então, a gente tem que ficar de olho nas publicações dos formados por ele, né? Então, acompanhar aí o que faz a Maia Gracier, o laboratório dela que é excelente, eles têm feito coisas muito interessantes, a própria Emezine Nagy, né? E já a Emezine Nagy já tem, como eu também, né, Vera? A gente já tem hoje doutorandos, a minha doutoranda, a Ruben Infante, está trabalhando no Japão, né? Então, e assim vai, e esses vão formando outros, o que, de novo, né, volta àquela minha fala inicial de que foi muito importante Piaget, Vygotsky e Vallon naquela época. Nós não podemos passar o resto das nossas vidas repetindo o que foi publicado naquela época. Nós temos que continuar acompanhando o que está sendo publicado a partir do que eles fizeram atualmente, né? Então, ele inclusive tem um interesse especial. Eu fui convidada, não sei, Kátia sabe. Kátia, quando você me viu lá em Cambridge? Setembro de 2000 e algum ano. 2017, 18? Sei. A Kátia estava lá presente, eu fui convidada para participar de um colóquio o dia todo lá na Universidade de Cambridge, falei depois do Trevarten, ou antes do Trevarten, não lembro, só sei que eu estava do lado do Trevarten para falar, velho, imagina, minha felicidade total, né? Falando no mesmo lugar que o Trevarten. E naquele dia ele falou muito, o que ele estava interessado naquele momento, 17 talvez, era a mudança de currículo no Reino Unido. Ele é um cara transdisciplinar, né? Ele estava muito preocupado, né? Ele fez uma proposta, ele participou de uma mudança no governo para propor uma mudança do currículo para criança pequena, tá? De 0 a 6 anos, visando esse favorecimento de todas as formas de comunicação e não ficar nessa coisa presa. Então, ele é multi. Muito bom. Ele é uma outra coisa, bom, quem quiser fazer pergunta, a fala. Ana Maria está de lá com a mão levantada lá. Então, depois eu faço outra. Vamos lá, Ana. Bom, beleza, maravilha, parabéns, né? Adorei. Obrigada. Gosto muito de pesquisa também, né? Apesar da minha idade, defendi meu doutorado agora no final do ano passado, já velhinha, né? Mas, enfim, a minha preocupação, Érica, assim, a gente até tem discutido no nosso curso, né, com a Vera, lá que a gente faz multidisciplinar, é com essa questão, às vezes, de um diagnóstico precoce. Então, qual que é a preocupação quando você fala assim, não, o bebê com 4 meses já está respondendo ao nome. Se ele não respondeu ao nome, né, a gente tem que pensar que alguma coisa não está bem. Então, a gente tem que olhar para ele tem direito de ser olhado. Ah, sim. Porque assim, eu falei assim, a preocupação é essa questão, assim, de repente Porque, você inclusive, começar... Ana, talvez você chama Pedro e em casa ele é chamado Pipo. E você acha que ele não está respondendo pelo nome dele, mas ele não é chamado pelo nome.
né? Então, longe de mim, vocês não me vêm falar na palavra diagnóstico, falei só para dizer que eu não falo, né? Mas vocês não me vêm usar essa palavra diagnóstico. Eu acho que nesse primeiro momento da vida aí, né? E mesmo depois, né? O que a gente tem que entender é como cada um está se mostrando, né? Então, vou muito mais no sentido de buscar o que esse bebê está me falando, da forma que ele pode, e ele pode me falar dormindo muito, dormindo pouco, e pode ser não atendendo ao nome. Um bebê, eu já tive isso, um bebê na clínica, um bebê de 6 meses que tinha sido adotado e que tinham mudado o nome dele. Mas se não fosse essa queixa de que ele não atende pelo nome, essa história não ia vir. Né? Então, realmente, te agradeço você, né, levantar esse ponto, porque a minha perspectiva, tanto que eu só falei aqui do que é esperado, né? O meu trabalho de transmissão nesse sentido, a gente tem 3 eixos, tá? Minha fala de amanhã na CIP, eu deixo isso bem claro, eu tenho 3 eixos de pesquisa. Esse eixo dos saberes do bebê, o quanto esse bebê é capaz de se comunicar conosco, nós aqui, por vezes, não sabemos entender. Outro eixo é a gente pensar nessas questões de como identificar uma necessidade de um trabalho com esse bebê. E um terceiro, que eu tenho me dedicado também, que é fazer pesquisa para pensar a eficácia do tratamento que a gente oferece. Então, eu tenho 3 eixos de pesquisa, hoje eu falei só desse inicial, os saberes do bebê, que para mim é o que encaixa com o que a Vera me pediu, que é, quem é esse bebê do século XXI? É esse bebê que dialoga de acordo com a sua língua materna, que convoca o outro, que atende quando chamado, é um bebê muito mais ativo, né, e intencional do que o que se pensava dele antes. Não acho que ele não fosse antes, mas nós não olhávamos assim. No meu livro tem um capítulo, eu fiz um trabalho que me agradou muito, de fazer um percurso histórico de como o bebê é visto desde o século XVII. Porque isso diz de nós. Claro. Né? A partir do que a peça estava lá, não estava a peça? Eu dei um seminário sobre esse texto do meu livro, né? Depois a peça me elogiou, por isso que eu lembro que ela estava lá. Porque eu acho que é necessário a gente saber, mas hoje ele é visto assim por quê? Tem questões políticas por trás, né? Não é à toa que ele é desconsiderado, que a gente só vai pensar nele mais tarde, depois de um ano, tudo isso tem enjeu político, tem questões políticas por trás. Né? Mas obrigada por acho também que a chance de falar isso. Quando você olha diferente e vê a capacidade, né? Você entende esse bebê como um ser denunciado tão precocemente já, não é? Você também permite que ele se desenvolva mais, porque você também lida com ele de uma forma diferente. Esses dias eu acredito nisso, eu acho que a gente... Eu penso nas duas coisas, eu acho que sim, que em alguns casos sim, mas você pode pensar no exemplo contrário, você pode ter uma criança, de repente, num abrigo que não tem profissional suficiente, etc., e que, apesar de toda essa dificuldade, ele também vai atrás e dá conta. Para a gente não pensar nessa causalidade. Se eu não oferecer tudo, então ele não vai conseguir. Não sei. Eu aposto que ele vai conseguir. Né? Diz, Pérsia. Então, eu queria falar uma coisa. Uma das coisas que eu sempre falo, aliás, a Ana me criticou uma vez, quando eu chego perto de um bebê, eu não sei nada. Eu sou completamente vazia, nada sei eu. E eu olho para o bebê e ele começa a me ensinar, eu fico pelo menos uns 2 minutos observando o bebê, e ele começa a me dizer um pouquinho dele, e aí que a gente vai começar um tipo de comunicação. Então, com cada bebê é uma personalidade, então é único. Então, não existe isso que... com tantos meses, ou tantos dias, ou tantos não sei o que, ele vai fazer isso ou não vai fazer aquilo. Cada bebê vai ter uma coisa mais aguçada em ver os 2 dedos ou 3 dedos, ou o outro vai ver um sorriso,
ou um olho franzido, ou coisa assim. E eu acho que isso é muito importante. É a gente chegar na frente do bebê sem saber nada e ver o que o bebê tem para ensinar para a gente e construir em cima disso qualquer coisa. É isso que eu acho que é importante. Nós estamos totalmente de acordo. Vou contar como é que chama? Uma anedota em português. Ajuda aí para essa tradução, que essa hora já... Uma piada. Eu fui convidada para fazer o prefácio de um guia, de um pessoal da APAE, do interior, e eu gosto muito de trabalhar em parceria com a APAE, acho que a APAE faz um trabalho bárbaro de norte a sul, muitas APAEs, trabalho muito em parceria com eles, mas era um manual, assim, bem fácil assim, sabe, Pécia, como é que é, né? E daí eu fiquei numa saia justa total. Aí, conversando num grupo, aí Ludmila se dispôs junto comigo, nós escrevemos juntas, eu e Ludmila Tavares, que está aqui na minha tela, um prefácio que dizia, assim, que tudo aquilo era possível, se, num primeiro momento, antes de tudo, o bebê te mostrasse o que ele precisava. Se você partir daquilo que o bebê precisa, depois pode fazer tudo. Mas que o ponto de partida não é o bebê de tal idade, o bebê com a trissomia do 21, é aquele bebê. Como é que a gente escreveu isso? Não era aquele, é este bebê que a gente deu o título, não foi, Ludmila? Este bebê que está ali. Então, que a gente possa partir do bebê que está ali. E depois a gente trabalha. Mas é isso que você está falando, Pécia. Estou totalmente de acordo. Né? A gente se agora precisa ter muita maturidade, muita experiência para ter coragem de ir lá, assim, não sei, vim aprender com você, mostra para mim, bebê. Né? Então, assim, não eu acho que no início da carreira a gente não consegue fazer isso, não. Precisa ter muita experiência para se permitir chegar ali e falar assim, eu não sei de você, bebê, peraí que a gente vai entrar no acordo, vai me mostrando e a gente vai trocar. Mas você sabe que eu admiro muito o seu trabalho, por isso que eu posso falar assim. Érica, conta para a gente o que eles estão fazendo agora de pré-natal com os... nós já tínhamos o trabalho muito lindos, né, a respeito do feto. E esses tempos tu disseste, bom, a gente não deve mais chamar de feto, é o bebê intraútero. Né? Uhum. São escolhas, hein? Eu e a Busnel não conseguimos falar feto, mas né, tem gente que fala, não tem nenhum problema. Né? Mas quantos minutos tu tens ainda, só para a gente saber? Você leu o meu pensamento, né? Estou te escrevendo aí no WhatsApp. A gente vai encerrando, olha, Vera, eu fui para um congresso na Romênia, um congresso antes da pandemia também, tá? Não estou viajando depois, não. Eu fui num congresso na Romênia, um congresso de obstetrícia, e foi lá que eu vi pela primeira vez o ultrassom 4D. É impressionante, porque como era congresso médico, você tinha todos os equipamentos, você tinha, né, todos aqueles estandes e tal. É de uma fineza de detalhes impressionante, né? Então, isso está mostrando que muito do que hoje a gente consegue saber, que antes nós não sabíamos, devemos às mudanças tecnológicas. A metodologia vai melhorando, a tecnologia vai melhorando, não tinha como fazer isso na década de 70. Né? Fazíamos na década de 70 que era possível, e era muito bom. Hoje podemos fazer outra coisa. Então, para imaginar que tem, então, trabalhos que vão se apoiando nessas novas metodologias para ver cada vez mais a reação do bebê intraútero. Né? Então, o trabalho de pós-doc da Ludmila Tavares vai nesse sentido. Né? Então, nós vamos trabalhar no período aí pré-natal com bebês intraútero para ver a reação dele à voz da mãe em diferentes contextos, inclusive é o chamado pelo nome, por que não? Se no Brasil a gente chama um bebê intraútero, né? E aí você tem algumas medidas objetivas que já são possíveis. Mas então, cenas do próximo capítulo, mas que eu posso dizer em termos de mundo aqui, tem ampliado, sim, o número de publicações nesse sentido. E, Ana, fica tranquila que não é no sentido causa e efeito. Se o bebê fez isso, vamos encontrar não sei o que lá na frente. Não. É muito no sentido que diz a peça, vamos entender já esse bebê, o que ele nos mostra desde o intraútero. E como tu disseste, né, Érica, quem trabalha com intervenção oportuna
né? Nós sabemos que em nenhum momento a gente está trabalhando para diagnosticar, a gente está trabalhando para oportunamente, né, oferecer alguma possibilidade desse bebê ter o estímulo necessário para ele, digamos, conseguir executar aquilo que ele pode naquele momento, né? Eu tenho dito, Vera, assim, se o bebê me mostra, se ele tem uma demanda, né? Para mim, ele tem uma demanda. Se ele tem uma demanda, ele tem direito de estar em análise, né? E ele vem com o cuidador principal, mãe, avó, pai, quem vier. Mas então é o bebê que tem uma demanda. Ele me mostra que, olha, tá difícil para mim olhar, não olhar, dormir, não dormir, me alimentar, não me alimentar. E por que eu trabalho? Porque ele me diz que neste momento a vida está difícil. E qualquer um de nós tem direito a ter uma vida melhor, naquele momento. Então, eu tenho discutido muito isso no meu grupo de trabalho, que, para mim, eu trabalho por uma questão do presente. Eu não trabalho mais para que, num futuro próximo, aconteça alguma coisa. Eu trabalho no momento que tem uma demanda, para que essa demanda seja resolvida, como a gente faz na clínica de adulto. Quando é que a gente oferece análise para um adulto? Quando tem demanda. Então, se o bebê me vem com uma demanda, eu ofereço análise. É isso, Érica. Olha, a gente teria horas para ficar fazendo ela contar todas as novidades que ela vê por aí. Não é só o que ela faz, mas o que ela vê, porque ela é super curiosa e ela é muito, digamos, ela consegue dividir tudo de um jeito muito gostoso, muito amoroso, né? É isso que nós acho que temos em comum, né, Érica? A gente gosta de dividir. Transmitir, guardar para a gente não serve para nada, né, Vera? Não, mas tem gente que acha que serve, né? Então, gostamos de fazer isso e a gente tem essa afinidade e logo esperamos contar contigo em todos os trabalhos que pudermos e a tua bibliografia lançada, eu acho que sempre está trazendo novidades para todos, agradecemos isso e até o próximo momento. Uma delícia estar aqui, fazer de conta que eu te abracei assim, que eu te vi um pouquinho, vários de vocês que passaram aqui hoje. A pedido da Vera, nós combinamos de deixar disponível lá no YouTube do Instituto Langage, então daí ver como é que faz um link, Vera, para divulgar em todos os lugares, acho que vale a pena. Agradeço a oportunidade, me convide quando quiser, para mim é um prazer e uma honra poder participar. Muito bom. E bom trabalho agora ainda, porque a tua noite vai... Boa noite a todos. Obrigada a todos. Até mais. Até. Tchau.